Bom, com relação à renovação política, eu vou discordar um pouco de você e pensar, voltar um pouco atrás. Assim, veja, quando o presidente Lula se elegeu, o país mudou, quer dizer, a coalizão de governo mudou de mãos. Quer dizer, uma coalizão formada pelo PT passou a assumir o poder e aqueles que eram governo, Fernando Henrique com o PSDB e os seus aliados, passaram a ser oposição. Então, houve efetivamente uma mudança significativa. Alguns partidos cresceram, outros diminuíram. A taxa de renovação nas casas legislativas no Brasil é relativamente alta. Não existe efetivamente uma mesmice. Agora, com relação ao aprendizado do jogo político, o aprendizado no mau sentido, a notícia é a pior possível. Porque você veja bem, os partidos que estavam na oposição e que faziam um discurso ferrenho sobre certos aspectos, ao assumirem o poder, e aqui eu me refiro à coalizão do governo Lula, repetiram as mesmas práticas. Isso é inaceitável. O senhor está respondendo, o senhor está, vamos dizer assim, questionando a sua própria fala, que eu iria fazer esse questionamento agora. É isso mesmo. Quer dizer, quando houve a mudança para o governo, que era o povo da oposição, que era conhecido como da esquerda, entrou no poder, e eles estão fazendo a mesma coisa que os outros faziam. Então, quer dizer, já está indo para 14 anos já de governo na mão, né, do pessoal que está de baixo, porque, na verdade, quem manda ali mesmo é o Lula, né? Todo mundo fala, tem até uma figura rodando pela internet dizendo que quando o Lula quer, ele faz mesmo e pronto, acabou, né? Tem até uma foto dele com a Dilma, assim, aí fizeram uma charge brincando, né? Ele falando no ouvido da Dilma assim, você abaixa o IPI dos veículos no ano seguinte você aumenta a gasolina. Você abaixa o IPI dos veículos zero para o pessoal comprar carro, muito carro, no ano seguinte você aumenta a gasolina. Quer dizer, a gente sabe que... O Lula está no ponto eletrônico da Dilma. É por aí, mais ou menos isso. Agora, então, eles estão repetindo os mesmos erros, está viciado. Infelizmente, no plano da ética na política, nós não vimos avanço. Nós vimos alguns avanços, por exemplo. Eu acho que, se você me perguntar, na minha opinião, foi bom Fernando Henrique ou foi bom Lula? Eu acho que foi bom Lula depois de Fernando Henrique. Sim. Fernando Henrique cumpriu um papel fundamental, o PSDB, que foi a estabilização econômica e a institucionalização da economia, que coisas da qual a gente se beneficia até hoje. Tá? Quem não cumpriu a tarefa de casa está pagando o preço, basta olhar para a Argentina. Lula, então, em condições mais favoráveis, iniciou um processo de intervenção social que é histórico no país. De fato, existem avanços significativos na área social. A nova classe média passou a consumir. Com tudo isso que se possa questionar em termos de inclusão pelo consumo, o fato é que os indicadores sociais mudaram. Então, esses são aspectos interessantes. Agora, aí eu vou concordar com você. Na política não mudou nada. Do ponto de vista do comportamento ético, infelizmente, a gente continua atado às velhas práticas. E quanto a isso aí, não há qualquer diferença. Agora, a questão e isso é ruim. Isso é ruim porque no momento em que a ética falta na política, ela começa a causar um descrédito, uma falta de legitimidade no governo, que é problemático. Né? A questão da ficha limpa, ela foi criada para trazer uma segurança maior para a população. Olha, você vai ter direito de saber a pessoa que você está votando, qual é a ficha dela, qual a situação dela. Como que fica a questão da ficha limpa com essa situação que acaba de acontecer? 2 pessoas que foram condenadas e estão aí governando, né, uma área da política. Como que fica essa questão da ficha limpa para o brasileiro? O brasileiro tem sentido assim, poxa, eu estou sendo feito de palhaço. Né? Até no que você disse agora, né, professora, a credibilidade que é atingida quando algo não é cumprido. Eu posso até colocar junto com a pergunta da Luciana, que eu não vejo assim até como vamos descer goela abaixo. Eu acho que é uma tentativa de descer goela abaixo. Vamos testar a população brasileira, porque eu acho que dessa vez a coisa não... Eu acho que isso é legalismo. Eu vou dizer o seguinte, eles estão igualzinho os fariseus. Vamos aprovar a lei da ficha limpa, mas é para os outros. Quando chegar na gente, não. Para a gente não serve. A lei da ficha limpa, na minha opinião, é um grande avanço. Que partiu de um apelo popular, inclusive dos cristãos, inclusive. Dos cristãos. Não há dúvida com relação a isso. Ontem mesmo,
discurso de posse, o atual presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, falou da altivez da Câmara ao aprovar a lei da ficha limpa. Bom, ou fazia, ou ia arcar com um custo altíssimo. Na verdade, ele quis, obviamente, capitanear um pouco se beneficiar disso, né? Faturar um pouco com esse fato. É verdade que o Congresso aprovou e tal, mas é verdade também que, e aí eu concordo contigo, dá uma mensagem no sentido contrário agora. Eu não posso dar uma mensagem tão antagônica para a população, né? E mais, do ponto de vista do contexto político que a gente está vivendo, isso é muito ruim para o parlamento. Como eu disse no começo da entrevista, depois de muitos e muitos anos de crítica à justiça, à impunidade, à morosidade, né, o Supremo Tribunal Federal fecha o ano com chave de ouro, dá uma resposta histórico, à sociedade, né? Num julgamento histórico, né, polêmico em vários aspectos, mas histórico, com resultados objetivos concretos, e o parlamento vai agora e sinaliza no sentido contrário. Eu acho que isso não vai ficar barato. Eu acho que a opinião pública, acho que a imprensa, os órgãos de imprensa especializados, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é fundamental, ou seja, falar sobre o tema, né, fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, e eu acho que isso não vai ficar barato. Até que ponto você pode reverter um mandato como esse e forçar uma denúncia? Não sei, vai depender da profissão. Professor, deixa eu pegar esse gancho. Mas o fato é o seguinte, só para limitar, política se resume em duas palavras, organização e pressão. Sim. Se não tiver, o sistema político não reage. Se o povo começar a fazer bagunça, só reage. Eu vou até finalizar. O sistema político só reage se o povo fizer bagunça na porta do Congresso, né? Pressionar. Se fizer bagunça na porta do Congresso sem organização, não resolve. Não, organização e pressão, isso que eu digo. Tem que ter movimentação. Longe de qualquer incitação. Com ordem e progresso, né? Não estou querendo apagar o fogo a gasolina, mas tem que haver uma pressão organizada. Deixa até, professor, até para finalizar, a gente está finalizando o momento, mas assim, eu vejo até a presença do ministro Joaquim Barbosa. Eu vou citar o que eu penso acerca disso. Por que eu penso tanto que nós votamos num cidadão e não no partido? Apesar de o voto ali onde o ministro Joaquim Barbosa está não é passível de eleição, ele é completamente ali... mas não é pela população. A gente vê nele, até então, um homem honesto, um homem que defende os interesses da população e que foi de encontro àquilo que é o pensamento da população. Não o exagero para lá, nem o exagero para cá, mas aquilo que a Constituição rege. Eu fico pensando, nada contra e também não acho que é um criminoso, mas se o ministro Lewandowski estivesse no lugar do ministro Joaquim Barbosa nessa decisão, nós teríamos outro rumo. Com certeza, porque isso ficou provado até mesmo nos julgamentos, a forma de interpretação do ministro Lewandowski e a forma de interpretação do ministro Joaquim Barbosa. Você não acha que esses momentos de decisões assim da Câmara, do Legislativo, de tudo, o bom senso, aquilo que pesa na população, a veia da Constituição verdadeira, não aqueles interesses políticos, porque chegou um momento que a população virou contra o Lewandowski e falou assim, Lewandowski, só você está vendo isso, meu filho. Enquanto todos os outros ministros vendo aquilo que era claro. É essa pergunta que eu faço. A figura da honestidade, não que o Lewandowski seja desonesto, mas assim, a figura da pura interpretação ainda não impera, por isso eu sou contra, inclusive eu continuo falando sobre o voto secreto, porque eu acho que essa figura do ministro Joaquim Barbosa, como fechou com chave de ouro, para mim traduziu o que o Brasil precisa. Eu penso que a política é feita de instituições e de pessoas. Não há dúvida nenhuma que as características individuais de um político, de um líder, seus valores éticos, morais, seus preceitos religiosos, por exemplo, influenciam na sua decisão, né? Influenciam na sua decisão e de fato, um bom soldado pode fazer a diferença. Num posto relevante, como era o posto no caso do julgamento de relator de um processo tão complexo, e agora como presidente do STF, né, um sujeito com valores éticos e morais firmes, seguros, né, com um passado limpo, com uma trajetória exemplar e de superação, são características humanas que na minha opinião, fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Os grandes líderes não são à toa, né?
para o bem e para o mal. Sim. Né? Os grandes líderes eles não são à toa, eles são pessoas que, por suas características individuais, imprimem uma outra cara, uma outra qualidade à política. Mas não é só isso, né? São as pessoas e as instituições. Então, eu acho que, para além de grandes lideranças, é importante escolher bem, mas é importante também criar um arcabouço institucional que não permita que os homens que não têm essa trajetória, que não reúnem as condições objetivas... Sejam maiores os que têm. E que não tenham condições objetivas de chegar a esses postos. Por exemplo, se o sujeito renunciou ao mandato de senador para escapar da cassação e para escapar das acusações que ele fez, volta depois para ocupar o mesmíssimo cargo, está faltando alguma coisa aí. Tem que ter um impedimento legal, não há dúvida. Claro. O sujeito renunciou, ele renuncia à vida pública, amigo. Se o sujeito renunciou, ou se por um processo judicial ficou provado que ele não reúne as condições objetivas para exercer os seus direitos políticos e para ocupar os cargos de condução do país, ele não pode voltar. Então, não são só homens de bem, são os homens de bem e são regras democráticas. A democracia se faz sobretudo com as regras do jogo. Vai alguém que você pega sujo fazer um empréstimo. empréstimo. Então é duro para a gente ter que conviver com uma situação como essa e ter que admitir, obviamente, que a eleição foi dentro dos preceitos legais. Não há nenhum impedimento. Quer dizer, o impedimento seria só no processo não, mas na vida do candidato, na sim. vida do candidato, sim. Então, precisa, obviamente, para filtrar, né, a entrada de lideranças e para que a gente consiga levar os melhores homens e mulheres nos seus valores éticos e morais a conduzir a política, é preciso ter filtros, é preciso ter regras claras que permitam, que impeçam a ascensão e a recondução, nesse caso. O acesso a essas pessoas, o acesso à posições política assim, tem que ser vetado, como aliás a ficha limpa é. Claro. Né? Um primeiro filtro que eu acho que é fundamental. Bom, professor, a gente está chegando ao final, a gente queria agradecer muito ao senhor, a sua participação aqui foi brilhante para nos ajudar a entender um pouco mais, embora ainda não tirou a nossa indignação, né? Porque aí para tirar a nossa indignação é só tirando o Renan e esse Henrique Eduardo de lá, mas foi muito boa a sua participação, muito obrigado mesmo pelo carinho conosco. Eu acho que, só para me despedir, a indignação é fundamental para a democracia. Sim. Claro. Sem indignação não se faz pressão. E ela bem canalizada. Ela bem canalizada, obviamente, dentro de um regime democrático, a expressão da vontade deve ser pacífica, deve ser no plano das ideias, nunca da força, porque o bem maior é a democracia. Sim. Mas a indignação é um sentimento justo, digno, eu compartilho ele com vocês. Obrigado. E eu espero agora que a gente, nessa próxima fase, que é acompanhar o processo político e tentar intervir com a nossa atuação política de maneira a contribuir com a melhoria desse... E que a população brasileira se manifeste mesmo.